Oi, meu povo, bem-vindos ao Jazz Code. Aqui é a Jess e hoje eu voltei com mais um papo de quinta e com um assunto bem polêmico dessa vez, mas com um assunto que eu acho que merece ser tratado. É um assunto que foi recorrente aqui em casa nos últimos dias e que eu falo muito desde sempre, mas especialmente desde o ano passado, quando a gente teve o caso Bolsonaro aqui no Brasil. E o assunto do dia é: você não precisa amar a sua família. Pode parecer uma grosseria, pode parecer uma coisa rude, pode parecer uma coisa louca, mas não é. Eu tenho assistido a novela junto com a minha mãe, a novela das 9, a Dona do Pedaço, e uma coisa que me irrita muito, que me fez, na verdade, abandonar a novela, foi essa coisa da avó da Jo, que tudo dela, a justificativa é família. Então, podem cometer crimes, as pessoas podem ser pessoas completamente tóxicas, as pessoas podem te fazer mal e só usar você quando elas precisam, as pessoas podem te tratar feito lixo e mesmo assim te pedir um favor e você precisa se desdobrar em mil, se arriscar, porque aquela pessoa tem uma ligação de sangue com você, aquela pessoa é da sua família, porque você é um Ramírez, ou um Silva, ou um Souza, ou não sei o que, mas você é da família. Você tem aquele laço que você não escolheu, mas pelo qual você tem uma responsabilidade eterna. E pode parecer que na novela eles fazem isso de um jeito meio teatral, de um jeito exagerado, e realmente o é, mas a gente não precisa pensar muito para ver que isso é uma coisa muito enraizada na nossa cultura, muito enraizada na sociedade como um todo, mas especialmente na sociedade brasileira. Muito se faz, muito se erra e tudo se justifica com base na família. Fiz isso, mas fiz pela minha família. Estou fazendo isso que é errado, mas estou fazendo para defender a minha família. E família pode ser uma coisa ótima, pode ser uma coisa incrível, mas família, ao menos na minha opinião, não é uma obrigação. Família é a única coisa na vida que a gente não tem liberdade nenhuma de escolher. A gente não pede para nascer, a gente não tem como escolher em qual família a gente vai nascer. Então, é irracional você viver a sua vida inteira com uma dívida, com pessoas com as quais você tem apenas uma conexão de sangue e pessoas que você simplesmente não teve a liberdade de escolher. Então, eu acho que família é uma coisa que a gente tem que fazer essa seleção depois que a gente cresce. É como, na minha opinião, deveria ser, por exemplo, com religião. Eu não acho que ninguém deveria ser criado na religião tal. A pessoa deveria ter a liberdade de, quando ela estiver mais velha, de quando ela tiver plena consciência e conhecimento de todas as opções, aí sim ela escolhe se ela quer ter uma religião e, se for o caso, qual religião ela vai ter. Eu acho que a família segue a mesma base. Ok que os pais, a gente realmente tem uma parte, um núcleo da família, pai, mãe, vó, avô, irmão, irmã, que a gente realmente não tem muito como fugir. Mas mesmo assim, se eles são tóxicos, por exemplo, pessoas da comunidade LGBT que são expulsas e que são renegadas pela própria família, ou pessoas que têm alguma deficiência e que são renegadas pela família, a gente não tem que ter essa necessidade de ser amado pela família e essa necessidade de se dar bem com a família. Especialmente com a família estendida, sabe? Tios, primos, cunhados e pessoas, porque a família é uma coisa que vai crescendo e vai virando um núcleo, assim, que não acaba. Chega uma parte no final que você perde a sua sanidade completamente, porque você não tem pra onde fugir e você tem essa obrigação pesada, essa responsabilidade de amar e de conviver com aquelas pessoas que não necessariamente fazem bem pra você. Eu, na época das eleições, eu fiquei doente, tipo, literalmente mesmo, porque eu acho que quem viveu as eleições da maneira correta, quem realmente lutou pra mudar os rumos do Brasil e pra evitar que o Brasil caísse nessa cova que a gente caiu com a eleição do Bolsonaro, realmente lutou de verdade, tentou convencer pessoas a não votarem nele, tentou mostrar a realidade e tal, e quem fez isso de verdade chegou perto de adoecer mesmo, e muitas pessoas realmente adoeceram. Foi um período de grande estafa mental, eu fiquei realmente desnorteada, vi pessoas que estavam perdendo, tipo, sono, que não conseguiam, que estavam tendo crises de pânico. E muitas pessoas da minha família estavam defendendo a eleição do Bolsonaro.
E aquele foi um divisor de águas muito importante, porque me fez ver que eu não posso ser obrigada a conviver com pessoas que são capazes de colocar de lado o bem-estar de vários grupos, de várias minorias, que são capazes de colocar de lado a moral, que são capazes de colocar de lado o senso de justiça simplesmente por causa de uma pirraça política, ou de se cegarem a ponto de acreditarem em fake news óbvias de um homem obviamente despreparado. E não era apenas de ser despreparado. São pessoas que estão dispostas a ignorar um homem que faz apologia à tortura. São pessoas que estão dispostas a ignorar que um homem é homofóbico. Inclusive, algumas dessas pessoas com as quais eu cortei relações têm familiares da comunidade LGBT. Inclusive, algumas dessas pessoas elas foram beneficiadas por programas sociais. Então, naquele momento, eu falei, porra, por que cargas d'água eu preciso ser obrigada a continuar conversando, a ter no Facebook, no Instagram, pessoas assim, que simplesmente nasceram por azar ou por uma coisa aleatória, nasceram na mesma família que eu, e eu preciso continuar convivendo com elas, sabe? Aquele foi o momento que eu percebi que a gente não precisa amar a nossa família, a gente não precisa conviver com a nossa família, e se a pessoa faz mal pra você, assim como qualquer outra pessoa, de qualquer outra esfera social, um amigo, um colega, um vizinho, se aquela pessoa é tóxica, se aquela pessoa faz coisas que vão contra o que você acredita, você simplesmente não é obrigado a gostar dela. Você não precisa se sentir culpado, primeiramente, por não gostar daquela pessoa e por não querer aquela pessoa na sua vida. E, em segundo lugar, você tem a liberdade de escolher. Se você não quer aquela pessoa, se você sabe que ela te faz mal, se você sabe que você vai acabar discutindo, se você sabe que não vale a pena, então vale a pena você se desfazer daquela pessoa. Porque eu acho que não dá pra gente viver sofrendo consequências de uma escolha que não foi nossa. Eu acho que na vida a gente tem a liberdade de escolher depois a família que a gente quer ter de verdade. E família não necessariamente quer dizer uma pessoa que nasceu no mesmo laço de sangue que você. Família pode ser um amigo muito querido que tá sempre do seu lado. Família pode ser aquela senhora que você considera sua avó. Família é uma coisa que você escolhe depois. E eu acho que já passou da hora da gente ficar justificando tudo por causa que qualquer coisa deve ser perdoada, qualquer coisa deve ser relevada. O tio que fica fazendo insinuações sexistas, o tio que fica fazendo piada homofóbica, a pessoa que fica defendendo tortura, o outro que fica defendendo ditadura. Então você não é obrigada a passar por isso, você não é obrigado a sofrer com esse tipo de gente. Você pode simplesmente entender que são apenas pessoas que por azar são conectadas com você através desse laço de sangue e que você pode escolher quem merece estar na sua vida ou não. Porque, não vale a pena, não é necessário e a gente tá aqui por um prazo muito curto pra poder ficar vivendo em companhia que não nos agrada, que não nos faz feliz. Então é só essa mensagem que eu queria trazer pra vocês. Queria falar que vocês estão livres deste fardo de carregar a família. Nem tudo é obrigação, nem tudo vale a pena e sofrer pra quê, não é mesmo? Então, olha, um brinde à liberdade de poder escolher as pessoas que vocês querem na vida de vocês. Um beijo e até a próxima. Good.